Shalom para você que acompanha o canal Moreste de Israel. Em vista dos últimos acontecimentos no âmbito internacional e por causa de várias perguntas que nos foram feitas por alguns dos nossos seguidores, estamos aqui hoje para responder estas perguntas. O assunto que vamos abordar hoje não é muito agradável, mas é extremamente relevante. Vamos à primeira pergunta. Desde a morte de Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, nenhuma outra causou tanta controvérsia quanto a do poderoso Qassem Soleimani, chefe da força de Quds iraniana. Ele não era apenas uma figura ideológica importante, como era Osama Bin Laden, mas estava, de fato, no comando da política externa do Irã, uma potência militar regional. Era uma personalidade política popular no país e no exterior, e uma figura-chave de influência do Irã no Oriente Médio. Soleimani era uma figura militar e política, liderando uma nação, enquanto Bin Laden era um homem que liderava uma facção clandestina ligada a atividades terroristas. Soleimani tinha um país inteiro e até um grande exército que o apoiava. Bin Laden não tinha nada disso. Ninguém descarta essa possibilidade. Afinal, ele era um homem poderoso no comando de um poder regional. A morte de Soleimani torna isso mais chocante do que qualquer outro assassinato na região nas últimas décadas. Muitos esperam uma resposta iraniana esmagadora, como já ameaçou o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, que prometeu uma forte vingança contra os criminosos por trás da morte do ex-general. Mas outros, como o ex-diretor da CIA, David Petraeus, acreditam que a situação muito frágil no qual o Irã se encontra poderia limitar sua resposta, ao que muitos consideram um ato de guerra. Estados Unidos alega que Soleimani foi responsável por ataques contra as forças americanas no Iraque. Essas forças estavam lá a pedido do atual governo iraquiano. Soleimani era um homem que Washington considerava ter as mãos manchadas com sangue de muitos americanos. Enquanto isso, a força Quds que ele liderou foi vista pelos Estados Unidos como uma organização terrorista. Portanto, segundo a narrativa de Washington, ele era um terrorista. Não está claro qual era a atividade do general no Iraque, mas o Irã apoia vários grupos influentes de milícias xiitas no local e o homem que foi morto ao lado dele, Abu Mahdi al-Muhandis, era o líder do Kataib Hezbollah, o grupo que alegou ser responsável pelos recentes ataques com mísseis nas bases americanas, e comandante de uma coalização de milícias pró-iranianas no Iraque. O governo iraquiano está agora numa posição muito difícil, especialmente desde que os ataques atingiram o seu território. O governo condenou as recentes represálias de Washington contra esse grupo de milícias e garantiu aos Estados Unidos que poderia fazer mais para proteger suas bases. O gabinete do primeiro-ministro iraquiano condenou a morte de Soleimani, descrevendo a ele e ao líder da milícia também morto ao seu lado como mártires por trás das grandes vitórias contra o Estado Islâmico. Somente Israel, por enquanto, elogiou abertamente o ataque aéreo dos Estados Unidos. Da mesma forma que Israel tem um direito de autodefesa, os Estados Unidos têm exatamente o mesmo direito. Qassem Soleimani é responsável pela morte de cidadãos norte-americanos e muitas outras pessoas inocentes. Ele estava planejando mais ataques como esse, disse Benjamin Netanyahu.
O governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apoiaria uma súbita implosão do regime iraniano, mas não ao preço de uma guerra. Por isso, Israel não quer um conflito militar entre os Estados Unidos e o Irã. Nesse sentido, em caso de uma guerra entre os Estados Unidos e Irã, os israelenses enfrentariam um bombardeio de mísseis balísticos iranianos, possivelmente armados com ogivas habilitadas para agentes químicos. Além disso, se Teherã se envolver em uma guerra com os Estados Unidos, grupos pró-Irã no Líbano e em outros lugares fariam o mesmo contra Israel, o que incluiria um ataque de foguetes em grande escala do grupo Hezbollah libanês, bem como ataques contra funcionários do governo e civis em todo o mundo. Isso significaria um caos com muitas vítimas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha esclarecido um pouco sobre as perguntas. Até o próximo.